da Jornada da Vitória. Hoje a gente está recebendo a Yara Pérez, que gravou gentilmente para a gente uma aula sobre comunicação e gestão de crise. Esse é o nosso 7º bate-papo, né? E ela vai tirar as nossas dúvidas sobre aquela aula excelente que ela fez uma relação entre comunicação e gestão de crise e aquele comparativo com uma luta de boxe, né? A Yara, ela é formada em jornalismo e publicidade, já trabalhou em rádio, TV, nas revistas da Editora Abril, trabalhou na Rádio Canadá Internacional em Montreal, criou uma das maiores empresas de comunicação do país, e por aí vai. E hoje ela, gentilmente, está dedicando mais um tempinho dela aqui com a gente, e eu espero que todos aproveitem. Tá? Vamos fazer aquele mesmo esquema. Vocês podem tanto colocando acho que é melhor já ir colocando as perguntas no chat, e eu vou passando a palavra para quem quiser interagir, ou eu mesma depois posso fazer a pergunta, tá? Mas é interessante colocar sempre no chat, porque aí eu tenho noção se tem pergunta repetida, se não tem. Também dou uma olhadinha no Facebook, ver que o pessoal está reperguntando. Então, boa noite a todos. Mantenham os microfones desligados, por favor, e vou passar a palavra agora para a Yara. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, gente. Bom estar com vocês de novo, bastante próximos, não é? Para isso existe a tecnologia. Estou feliz de estar aqui com vocês, com o pessoal da Fundação. Para mim é um privilégio, é mais um item no meu currículo. E eu queria lembrar um pouco isso que você falou, Patrícia, sobre a comparação de comunicação, gestão de crise e a luta famosa de boxe, que foi conhecida como a luta do século, que eu coloquei na aula, entre o Muhammad Ali e George Foreman. Ali tudo indicava que o caminho ia ser para o vencedor eterno, que ninguém conseguia destruir, que era o George Foreman, até porque todas as desvantagens, inclusive no contexto político, elas consideravam já um Muhammad Ali destruído. Tinha todo o contexto da guerra do Vietnã, que estava terminando muito mal para os Estados Unidos. Tinha toda uma expectativa junto à performance do atual campeão, que era o Foreman. E, no entanto, o final da luta mostrou exatamente o contrário. Foi uma surpresa, durou o dobro do que se esperava, 8 rounds, e aquele que era conhecido como indestrutível foi nocauteado por aquele que era conhecido como o provocador, o cara que se recusou a ir para a guerra do Vietnã, o cara que apontava o dedo para onde não devia, que cutucava, que falava, um falastrão, que era o Muhammad Ali. Até o fim da vida ele manteve essa característica, né, de dizer o que pensava, mas nunca era à toa. Mas ali qual é o recado disso que tem a ver com comunicação e tem a ver com crise? Depois ele foi muitas vezes entrevistado, até recentemente o George Foreman, quando tocam nesse tema, ele diz: eu realmente me surpreendi. Aquilo me pegou descuidado. Por quê? A tática utilizada pelo Ali foi primeiro observar os seus próprios pontos frágeis, ou seja, ele considerava que ele era frágil, para começar, para depois olhar os pontos fortes do adversário e os pontos frágeis do adversário. Então, enfim, vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas eu não acho outra, esta postura meio humilde, vamos dizer, do Ali reconhecer em si mesmo a possibilidade de levar golpes, a possibilidade de ser destruído e de ter, sim, pontos frágeis, foi o que fez dele o campeão. Por quê? E aí, nesse vídeo que chama When We Were Kings, quando éramos reis, vocês podem pegar pelo YouTube, aconselho a assistir, é um documentário fantástico, de 2 horas, escrito por Norman Mailer, um grande escritor americano, fanático por boxe. A gente vê que durante o treino, ele treinou com quem depois acabaria sendo campeão, enfim, gente que estava começando com uma sanha, uma vontade enorme de bater. Ele treinou os seus pontos frágeis.
sobretudo. Então, o esforço de reconhecer suas fragilidades, porque ele sabia que se ele vê suas próprias fragilidades, elas são expostas. Todo mundo está vendo, inclusive o seu inimigo, que naquele momento era o George Foreman. Então, ele trabalhou seus pontos frágeis não para não levar porrada, porque ele estava numa luta, era necessário isso, era inevitável, mas sim para ele poder resistir a esses golpes e tentar adivinhar qual seria o próximo golpe do adversário. Então, ele estudou muito bem esse adversário, que ele já conhecia há muitos anos, mas sabia que o momento político, o contexto atual, era um contexto que criava expectativas sobre o Foreman, e o Foreman, emocionalmente, não estava muito preparado para segurar isso. Não estava preparado para segurar uma possível derrota. A partir do quinto round, fica claro que essa derrota do Foreman seria, sim, possível. Para o próprio George Foreman, que foi ficando desestruturado, o tempo todo desestruturado. A resiliência, a capacidade de absorver os golpes do Ali é que tornaram o Ali o campeão. O que eu quero dizer com isso? Os golpes nós vamos sofrer na nossa vida profissional e na nossa vida partidária, nós vamos sofrer como pessoas, como indivíduos, sempre. Nós estamos no meio de uma grande crise. Pandemia e tudo. A vivência do dia a dia. Nós somos a própria crise. Ou seja, é difícil, mas nós temos que começar a pensar como criar a resiliência através de uma boa comunicação, que serve, como eu disse na aula, como musculatura básica para te fazer resistir aos golpes, permanecer em pé. Você leva o golpe, mas volta com a mesma força, com estratégia própria e aparando os próximos golpes, porque você é capaz de adivinhar por onde eles vêm. Acho que só para a gente reintroduzir o que a gente falou lá, e fico à sua disposição, quem estiver nos ouvindo. Tá, ok. Ney, sua pergunta é a primeira, você está aí? Eu vou passar aqui que ele não deve estar ouvindo. Carlão, tá aí? Presente. Você pode fazer sua pergunta, por favor? Perfeito. Primeiramente, uma excelente noite para todos. Fantásticos debates que estão sendo trazidos aqui na Jornada da Vitória e a reflexão que ele nos permite trazer. Inclusive, dentro do vídeo, eu vi a importância da gente saber qual é, de fato, o nosso adversário, qual é o nosso objetivo e o momento da gente dar um passo atrás para a gente poder avançar no momento correto. E aí, dentro dessa conjuntura, eu lhe perguntaria qual seria hoje os principais adversários que a gente tem dentro da sociedade brasileira, porque eu vejo que a gente tem uma leitura muito superficial e imediata e não consegue olhar como foi apresentado no vídeo, bem além, aonde eu noto que o brasileiro, eu não sei se eu estou equivocado, mas ele está muito desunido, está todo mundo querendo chegar, mas cada um mais rápido do que o outro, e não chegar juntos. E se, de repente, às vezes, ou dar um passo atrás para crescer coletivamente enquanto grupo, para contaminar uma sociedade, para ir, de fato, no objetivo de um outro modelo de governar, que eu acredito que está sendo proposto agora. Muito bem. Carlão, né? Obrigada pela sua pergunta. Perdão, Parauapebas, Pará. Muito bom ter você aqui por perto. Essa tua preocupação é absolutamente válida, mas esse passo atrás que você diz é importante até individualmente. Quer dizer, antes de a gente adivinhar quais são os nossos inimigos, eu acho que a gente precisa fazer o que fez o Ali, a gente se enxergar através dos pontos delicados, frágeis que temos. E aí eu não estou falando o plural majestático, temos, nós, eu, você, Patrícia, a Hélia, quem for. Cada um precisa se reconhecer em todo este contexto como um ser individual, mas também como um ser coletivo.
Mas, individualmente, quais são nossas fraquezas e por onde elas podem minar a minha fortaleza? Como é que eu uso a comunicação para estabelecer, criar vínculos, diálogos, para essa musculatura permanecer forte? Então, eu vou te dar, não posso dizer quais são os inimigos, cada momento é cada momento, e politizar uma discussão como essa não é por aí. Eu acho que é um outro momento. Mas eu queria te dizer o seguinte, alguns grandes autores que estão fazendo o que você está sugerindo, estão parando para refletir, sugerem que está acontecendo o contrário do que a gente está percebendo, viu? Então, eu até disse lá, sugiro que vocês leiam, se vocês não conhecem, o Yuval Harari, esse 21 lições para o século XXI, e que vocês também leiam Zygmunt Bauman, que é a modernidade líquida. Eles, junto com um outro, que é um jornalista e também escritor, chamado Thomas Friedman, que escreveu Obrigado pelo Atraso, está realmente sugerindo que a gente segure um pouco, freie um pouco essa ansiedade, essa loucura que a própria mídia social provocou, a noção de tempo e espaço que mudou, toda essa novidade que apareceu, ainda, vamos dizer assim, exacerbada pela crise que estamos vivendo, da pandemia, pelo medo que isso desperta, medo de morrer, literal. Tudo isso nos permite, diz o Thomas Friedman, por exemplo, parar para refletir não sobre o que é passageiro. É um pouco o que você estava falando. Vamos parar para refletir sobre o que é perene, sobre o que perdura, sobre tendências que tudo isto, de uma forma ou de outra, está formatando. E, também acho que na aula eu disse isso, existem 3 eixos por onde o que é perene, apesar das mudanças, ou por causa delas, 3 eixos que a gente tem que prestar atenção, como líder, como indivíduo, como cidadão. Primeiro, um novo sentido de comunidade. Gozado que a gente percebe o contrário, cada um quer sair na frente, é uma primeira tendência, mas ele diz, todos os 3 dizem que um novo comportamento pró-social está se formando, que é mais para fora do que para dentro. As pessoas, sim, começam a praticar, sem entender ainda, o que é cooperação, como a comunicação fecha esses espaços, une as pessoas. Mas em torno de quê? Essas novas comunidades se unem através de ideias iguais, temas parecidos. Então, quanto mais você conseguir definir quais os temas que te interessam, ideias que você defende exatamente, mais você vai conseguir, pela própria mídia social, encontrar pessoas que se agregam a essas ideias, a esses temas, que, diferentemente ou do mesmo jeito que você, se unem para cooperar. O sentido de cooperação é outro. É o sentido também da desigualdade, ou seja, é o sentido de permitir as diferenças. E é inclusive o que fala o Zygmunt Bauman aqui, polonês, ele diz que o mais difícil é isso, é a gente entender como conviver com a diferença em torno de uma comunidade. Eu pertenço à comunidade X, que defende Y e Z ideias ou temas, mas eu sei que o meu outro vizinho defende a mesma ideia, mesmo tema, só que de um jeito diferente. Como é que eu agrego isso no dia a dia? Então, o que eles dizem é que esse novo sentido de comunidade está sendo aprendido. Isso vai ser o seu ponto de resiliência. Então, ele diz que essa é a musculatura básica, e aí não importa o inimigo que vier. Inimigos temos todos os dias, todas as horas, mas esse é um eixo. O outro eixo, que é perene, que passa e continua, é uma fé inabalável que está se construindo, e nós entendemos por quê, na ciência e na tecnologia. A pandemia tem ajudado a isso. A ciência e tecnologia não são mais um tema, ou mais um caso, ou mais uma coisa para incomodar. Elas são hoje o motivo de fé das pessoas. Então, você se aglutinar, você criar
ideias e temas, tecnologia, sempre de forma coerente com o que você pensa, não de jeito marqueteiro para vender ideias, mas porque você acredita nelas, genuinamente, isto também te dá musculatura para se defender de qualquer que seja o inimigo. E o último eixo é o novo perfil de liderança que está surgindo. Novas definições do que é ser líder. Precisa ler os 3 ou mais coisas sobre isso, mas, para resumir um pouquinho, o novo líder tem que ser, seja ele político, seja ele um CEO de uma grande empresa, representante de uma grande marca, ele tem que ser capaz de lidar com 3 coisas muito difíceis na comunidade. Emoções, ansiedade, desconforto, porque é tudo muito novo, eu não conheço, estou aprendendo, fazendo, caindo, levando golpe, voltando para as cordas, e, sobretudo, como eu já disse, medo. Medo real de perder a vida ou de ver quem está próximo a você perder a vida. Isso nunca foi tão real na moderna vida que vivemos. Então, esses 3 eixos vieram para ficar. Novo sentido de comunidade, que ainda não está construído, está se construindo em torno de ideias e temas. A fé inabalável na ciência e tecnologia. E o terceiro, o novo perfil de um novo líder que é capaz de lidar com a parte emocional. Se você primeiro se preocupar em criar essa musculatura e usar, inclusive, a mídia social para identificar como é que estão percebendo você, quais os pontos frágeis e não só suas fortalezas, que é mais fácil, mais confortável, sabe? O cara me acha fantástico, etc. Quais são minhas fragilidades que estão passando por lá? Minhas, ou do meu partido, ou da empresa que eu represento? E como é que eu lido? Onde é que eu buscar musculatura básica para me defender? Acho que essa seria a minha primeira sugestão, antes da gente sair apontando, porque é fácil, você tem razão, existem os inimigos que vão ser meu próximo George Foreman. Ney, voltou? Voltei. Então, você pode fazer sua pergunta agora? Posso, claro. Yara, boa noite. Esse tema sempre me fascina porque eu tenho uma certa facilidade em farejar crises, assim, sabe? E eu acho essa parte, a parte da comunicação, uma coisa muito, muito fascinante. Mas eu queria fazer uma pergunta bem focada, eu vou tentar resumir o máximo possível, até rabisquei aqui ela, que é o seguinte. Eu sempre defendi uma antecipação desse enfrentamento da crise internamente nas equipes, tá? Por exemplo, quando eu chego e percebo que no time eu tenho alguém cuja conduta seja alheia à ideologia desejante desse time, ela seja discordante, eu sempre acho que o time deveria ser treinado antecipadamente para se antecipar a essas situações desagradáveis que ele pode encontrar lá na frente por causa desse membro do time, tá? Alguém que é desagradável, alguém que não vai com a mesma ideologia, alguém que não professa o estatuto de um partido, de uma empresa, de um time, sei lá. Por mais de uma vez, pessoas me aconselharam a não antecipar nada, tá? Citam até aquele chamado efeito Barbra Streisand, que, né, ela acabou fazendo muito barulho em cima de uma coisa que ela poderia ter ficado calada, que não teria acontecido nada dos repórteres em cima dela e tal. Mas me parece que você defende o contrário. O ideal não seria um time alinhado por um discurso proativo e não reativo, para reagir lá na frente a um imprevisto? Bom, aí depende exatamente do que a gente pode estar falando. As crises, elas, às vezes as pessoas me perguntam, mas quando nasce uma crise? Uma crise nasce quando nasce uma empresa, quando nasce um partido, quando nasce um evento. É a coisa da antítese, que ela é necessária, né? Enfim, quando a gente eu estudei muitos anos atrás, um pouquinho do método dialético, é um pouco isso, né? É você conviver com a antítese. Então, sim, antecipar possíveis crises, mensurá-las, colocá-las no lugar adequado, sem grandes sustos e grandes dramas, é um segredo. Se você tem faro para isso, você tem que preservar, porque isso é raro. Agora, além de você antecipar uma possível crise, ou porque tem alguém que discorde, ou porque, enfim,
qualquer outra coisa que a gente possa imaginar, porque tem vários e vários e vários tipos de crise, era importante definir o que é que estamos chamando de crise no momento X ou Z. A crise, em geral, ela é definida como uma ruptura, sobretudo, de confiança. Pode ser uma ruptura de paradigma, uma ruptura de expectativas, mas, sobretudo, ruptura de confiança. Dizem esses mesmos autores que eu falei aqui para vocês, eles falam numa nova economia que está surgindo, na economia da confiança. Então, hoje, a confiança é um ativo importante, né? Essa é a musculatura fundamental, por isso a comunicação tem que passar isso, tem que ser genuína, porque hoje se checa uma mentira, por causa da mídia social, muito rapidamente, não é verdade? Diz que minha mãe dizia que a mentira tem perna curta, eu acho que nem perna ela tem hoje, ela quase dificilmente caminha. Ela pega, ela se espalha, tem a história das fake news, eu acho que um dia até seria interessante vocês trazerem alguém que fale sobre isso, posso até sugerir pessoas, mas a própria estrutura da sociedade, a própria imprensa, por exemplo, já criou as próprias grandes empresas já criaram as suas estratégias de autoproteção contra as fake news, por exemplo. Então, eu acho que a crise você tem que antecipar, mas colocá-la na medida certa. Ela é uma crise, é uma crise, é uma crise. É uma coisa passageira. E responder a pergunta, o que é que hoje nós, que estamos numa comunidade, trabalhando num certo partido ou numa empresa, o que é que reconhecemos como crise? O que é que chamamos de crise, que realmente pode romper com o nosso maior ativo, que é a confiança, né? Hoje esse é o problema grande, em quem confiar. Tem uma pesquisa da Edelman, que fez, chamado Trust Barometer. Ela tem uma pesquisa que foi feita um ano atrás, e de lá para cá, se eu não me engano, tem se incentivado. Diz o seguinte, eu peguei aqui, rabisquei umas coisas para eu me lembrar. Diz que 65% das pessoas, eles entrevistaram mais de 3.000 pessoas no mundo todo, eles aproveitam o World Economic Forum para fazer essas pesquisas. 65% acreditam que as marcas usam questões sociais apenas como estratégia de marketing, inclusive partidos políticos. Então, aquela coisa marqueteira já não passa desapercebida, já é uma coisa que dá um start para a quebra de confiança. 63% dos brasileiros acreditam que marcas devem se envolver em pelo menos uma questão social que não seja relacionada ao seu negócio. Mas olha o último. 55% acreditam que marcas podem fazer muito mais do que governos e partidos para resolver problemas sociais. Então, a gente tem que tentar reverter um pouco isso. Isso já é farejar um pouquinho a crise que pode estar vindo. Quer dizer, hoje, um partido político, por exemplo, não tem prestígio por si só, porque é um partido ou porque defende ideias. Ele precisa construir esse prestígio. Ele precisa provar todo dia, através de cada um dos seus membros, seja qualquer que seja o partido, de qualquer parte do mundo. Porque é assim que a sociedade vive. Ela testa todo dia. A mídia social é um teste, um reteste, teste de novo. Isto colocado ao lado dos pontos frágeis que somos capazes de ver, de antever, e definindo o que chamamos de crise neste momento, porque cada momento é um momento muito único, muito rico, pode nos ajudar a antecipar o que vem pela frente e a gente preparar a musculatura correta, exata, porque se o golpe vem por aqui é uma, se o golpe vem por aqui é outra. E aí sim você vai adivinhar quem pode estar pronto para te dar o golpe. Eu só complementando, Yara, acho que a questão de dimensionar o tamanho da crise para não empregar uma força desnecessária, porque como o Ney falou também no começo,
Às vezes a pessoa se desespera tanto com um ruído ou um comentário negativo nas redes sociais que quer matar usa um canhão para matar uma mosca e acaba chamando mais atenção para a crise do que deveria, né? Exato, exato. Para isso, por isso que eu disse, o que é crise e que importância vamos dar naquele momento a isso. De novo, eu volto ao que eu comecei a falar quando a gente iniciou o nosso papo hoje. Busquem o que é perene, não o que é passageiro. Não a fofoca. Enxerguem isso tudo, considerem isso tudo, mas coloquem no lugar certo. De novo, é o que falou a Patrícia. Dar um tiro de canhão para matar uma mosca, vale a pena? Por isso, a gente precisa fugir da tentação que o tititi traz, que a fofoca traz, aquele paladarzinho extra que aquela notícia na mídia social trouxe, eu repercuto, eu ponho como eu fiquei pé da vida com aquela história. Vale a pena? Ou vale a pena você assimilar esse golpe, se é que é um golpe, colocá-lo do tamanho certo, mas fica ligado. Coloca ali na listinha. Pode ser que ele cresça, pode ser que ele tome cor e formato diferente, uso político diferente. Aí eu vou colocá-lo numa outra categoria. Perfeito. Tá? Agora... Vou chamar de novo o Carlão. Tá aí? Daqui eu não saio, não. Desse jeito, tem que perder. Por sinal, Yara, eu achei fantástica a tua introdução de Bauman, porque eu acho que essa mudança de conceito de uma realidade sólida, que a gente estava acostumado, que 2 mais 2 ia ser sempre igual a 4, para uma coisa que a gente tem que monitorar a cada instante e ajustar, não existindo mais o Ctrl+C e Ctrl+V, é fator determinante para a gente possa superar todo esse pandemônio, como eu digo, que a gente se encontra. E aí, eu vejo que a disputa, que você até colocou como uma sugestão para uma outra live, eu já estava colocando como pergunta, em relação à de narrativa, ela se torna fundamental, porque parece que está se colocando tantas coisas que as pessoas não estão mais refletindo, não estão pensando, está todo mundo já pegando um canhão, como a Patrícia bem colocou, para atirar, e acaba ninguém sobrevivendo. E dentro dessa busca, que eu acho que talvez seja o mais relevante, é buscar essa fragilidade individual de cada município. Acho que você, dentro desse patamar, está perfeita. Mas aí eu avançaria. Qual o caminho que você visualiza além, que eu achei fantástico, você já disse a questão de Bauman, a questão dos 21 do século XXI, né? 21 Como você... Outras fontes de informação que a gente poderia estar utilizando, se organizando para trabalhar isso. Porque vejo que todo mundo está muito disperso. Não sei se eu consegui fazer entender bem. Sim. Sim. Sabe, Carlão, que essa é uma preocupação que eu tenho, e trabalhando em comunicação, com clientes, etc., às vezes fica muito difícil, porque os clientes querem, vocês sabem bem disso, nós somos assim, né? Cutuca, reage, e quer reação rápida. Claro que elas são fundamentais. É um trabalho feito e refeito todo dia. Ele não é um trabalho feito que dura para você, em cima dele, fazer outro. Ele é feito e refeito, às vezes, no dia seguinte. Essa é a quebra de paradigma da noção de tempo e espaço, que o próprio Bauman nos diz em Modernidade Líquida, que é uma coisa completamente nova. É novo, o sentido de comunidade, que nós ainda não descobrimos exatamente, é um pouco aquilo que eu falei, que eu peguei deles aqui, é novo o sentido de trabalho, é novo o sentido na noção do tempo e espaço, tudo isso é muito novo para nós, né? Então, tentando responder o que você falou, minha preocupação é tentar ler e refletir. A reflexão é difícil quando a gente ouvido na crise. Nós somos a própria crise. Nós não podemos sair de casa, precisamos estar preparados, precisamos tomar cuidado, temos medo de morrer.
E medo é uma coisa que nem sempre a gente estava acostumado a sentir, a gente estava sempre muito mais seguro. Nós somos um povo mais relax com isso. Graças a Deus, não vivemos 2 grandes guerras mundiais, nem outras guerras, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, que marcam a vida, por exemplo, dos americanos até hoje. Não tivemos isso. Temos nossos perrengues, como diz, temos nossos problemas, temos nossa violência, mas nós não entendemos alguns dramas realmente reais ainda e presentes, coisa do século passado. Então, é difícil nesse climão a gente parar para refletir. Tem muita literatura, tem esse pessoal da Edelman que faz essa pesquisa do Trust Barometer, que é o barômetro de confiança, que é importante. Agora, tem muita instituição, mas eu agora, de cabeça, me lembro desses 3, porque eu sempre perseguindo os 3. E pela internet, hoje fica fácil, por exemplo, o Thomas Friedman. Tem outro livro do Thomas Friedman, que é mais antigo, e se chama The World is Flat, o mundo é plano. Não tem nada a ver com essas teorias novas, esdrúxulas citadas recentemente, mas tem a ver com ele localizar como é que o ser humano foi lidando, né, com a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, com a Revolução Industrial e depois com uma outra revolução, que é essa que está aqui, a Revolução da Tecnologia. E como ele ainda não sabe lidar com isso. Mas uma coisa ele diz, a tecnologia aplainou o mundo. O mundo era redondo, virou plano, porque aproximou todo mundo. Isso é um motivo de reflexão. Ou seja, hoje eu aqui enxergo no plano mais facilmente, porque não tem subidas e descidas, não tem só um plano, eu consigo enxergar os meus amigos, aliados e os inimigos mais facilmente. Portanto, eu poderia conseguir adivinhar de onde virão os aliados, de onde virão os próximos golpes. Só que o contrário é verdadeiro. Os outros também enxergam a gente no mesmo mundo plano com a mesma facilidade, com as debilidades que temos e com as fortalezas que temos. Então, voltando à pergunta que me foi feita antes, sim, antecipar as nossas debilidades, sem medo de dizer, eu sou muito ruim nisso, Cacilda. Eu não aguento aquele negócio. Esse negócio me tira a terra debaixo dos pés. Eu sou frágil. Se vier uma porrada por aqui, eu estou acabado. Tenho passado assim, assado, cozido. Cuidem disso, porque isso vai ser cobrado todo dia, todo dia, todo dia, e a mídia social está aí para isso. Então, eu me lembro, por enquanto, desses dos 3 que eu citei a vocês. Thomas Friedman, esse livro dele é muito bom. Ele está sempre escrevendo artigos para o New York Times, então entra ali, dá uma googada e veja Thomas Friedman. Ele nos ajuda muito a refletir. Esse livro dele, último agora, que é fantástico, Obrigado pelo Atraso, ele diz que ele está refletindo sobre tudo o que ele já escreveu até agora. Porque ele parou para fazer uma coisa rara, refletir. E ele passa para nós as inseguranças, as reflexões. É um caminho. Então, dos 3, se eu pudesse dizer agora um para vocês lerem agora, seria esse do Thomas Friedman, Obrigado pelo Atraso. Obrigada. Agora vamos, quem vai falar? Thelma. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Yara? Boa noite, pessoal. Meu nome é Thelma Santos, sou de Montes Claros, Minas Gerais. Eu gostaria de fazer uma consideração em relação a quando você fala das mensagens e essas mensagens se tornam como se fosse uma fofoca, né? Vamos abordar a questão das fake news, porque quando essas mensagens são recebidas pelo WhatsApp, elas podem constar a scripts que a maioria deles são maliciosos. E aí essas pessoas não fazem uma leitura com certo cuidado. Aí elas repassam,
E isso vai causar um transtorno muito grande na vida de muitas pessoas. E pode destruir vidas também, como nós já tivemos exemplos no Brasil, teve até mortes, né? E hoje nós temos aí no Congresso, né, um projeto caçando esses fake news, essas páginas, etc. Mas continua ainda, muito. É uma luta que vai ser grande nessa eleição, nós vamos ter muitas fake news ainda. Infelizmente, nós temos boa parte da população brasileira que não pesquisam se aquela notícia é verdade ou não. E aí elas replicam essas notícias. Então, quanto mais a gente falar sobre a busca dessa verdade, né, que não gera essa fofoca, que vai prejudicar, ainda mais agora nas eleições, eu tenho certeza que vai gerar muito fake news. Eu fiz um trabalho sobre fake news na faculdade, e a gente postou esse artigo, e continua ainda os mesmos problemas, né? Ainda tem 4 anos que a gente está nesse esquema de fake news. Espero que as pessoas sejam responsáveis e que, diante dessas notícias, vocês checam bastante, principalmente, eu olho muito o link. Eu vou no link primeiro para ver se é confiável, né? Nós temos uma época de pandemia e eu recebo direto remédios que vão curar a Covid. Todo mundo sabe que não tem cura, mas se você for discutir com a pessoa que ela te deu um chá diário, vamos pôr esse exemplo, né? Um chá diário para curar a Covid. E você vai falar, não vai curar. Então, assim, você vai brigar com a pessoa, vai discutir com a pessoa, sendo que as pessoas estão espalhando. Infelizmente, estão, né? É uma consideração, eu gostaria de te colocar, Yara, quando você fala da questão das fofocas, o que você vai pontuar, você pontua sobre isso? Obrigada. Pouco, querida, é um pouco tudo o que nós estamos falando até agora. É inevitável, esse é um golpe que vem. Ou seja, esse é um golpe que nós sabemos que vem vindo sempre. Temos que criar proteção com isso. Se nós estivermos sozinhos, a proteção é menor. Se viramos uma comunidade que se protege com isso, fica mais fácil. E a comunicação adequada para isso. Eu vou dizer uma coisa que parece óbvia, mas não é. Se você pensar, o que é comunicação? Essa musculatura que eu estou dizendo. Ela é um processo. Ela não é um ato. Ela é um processo. Ela começa quando a gente diz alguma coisa, escreve alguma coisa, se pronuncia sobre alguma coisa, se comunica. Nasce aí. Não termina aí. Ela só vai se concretizar quando o outro lado ouvir, ler ou absorver. Então, é um processo que começa com quem emite algum pensamento, alguma mensagem, e termina, se concretiza quando o outro lado, ou os outros lados, recebem isso. O que eu quero dizer? Que é um processo que tem técnicas, tem, enfim, 1000 processos para se fazer, mas ele é intangível. Então, ele fica suscetível, no meio do caminho, ao que a gente chama de ruídos da comunicação. É o que você chamou de fofoca, de mentira, de fake news. São ruídos na comunicação. Nós precisamos, nesse processo, cuidar, por isso as pessoas que são especialistas em comunicação fazem isso, cuidar de cada pedaço desse processo enquanto ele vai caminhando, e hoje caminha na velocidade da luz, né, por causa da tecnologia, ele vai caminhando de quando ele apresentou-se até quando ele foi percebido. Então, se você conseguir administrar delicadamente a forma de percepção do público que te interessa, focar quais as percepções que interessam a vocês neste momento que aconteçam dos outros lados, você começa a direcionar melhor o que você emite. Por isso que eu insisto numa forma de se proteger, é você definir as suas mensagens-chave. A gente chama key message. Ou seja, se a empresa X, a marca Y, o partido H, tiver não mais do que 3 mensagens-chave, que eles querem não só que seja falada, repetida
mas que seja percebida na sua totalidade dos outros lados, apesar dos ruídos no meio do caminho, das fake news, das fofocas, se eu tivesse muito claro na cabeça desta organização, deste partido, seja o que for, é mais fácil, porque a redundância se fará, mas se fará focada em dois ou três eixos. A homogeneidade de todo mundo que pertence àquela comunidade, daquela empresa, daquela marca ou daquele partido, também ajuda a proteger, forma uma musculatura forte. A redundância faz sentido. É isso que eu posso te dizer, eu concordo com você, é inevitável, essas fofocas têm um sabor especial, e não só aqui, no mundo inteiro, você vê a imprensa inglesa fortemente, por causa da realeza, né? Se fez fortemente em cima de fofocas, a Lady Di falava muito sobre isso, enfim, mas é inevitável, é um golpe com o qual temos que conviver, temos que saber onde estão as nossas maiores fragilidades para esse tipo de golpe e onde estão as nossas proteções. Obrigada, Yara. Professor Fernando, você quer fazer sua pergunta? Sim. Boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite para os colegas que estão participando. Assim, existem algumas frases que falam na crise pode ser uma grande oportunidade. E hoje o marketing digital está bem atrelado nessa parte de comunicação e é um dos grandes fatores, né, Yara? Qual que é a sua percepção, a sua conclusão, onde o marketing digital está atingindo vários canais de comunicação? Então, nessa época de pandemia, muitas empresas estão buscando o seu público-alvo dentro dessa parte do marketing digital, e a eleição também está indo nesses fatores, buscando novos caminhos de meio de comunicação. Qual a sua opinião sobre esse aspecto? Bem, isso que você está dizendo, esse fato é inevitável, ele já existe, já acontece, ele nos atropela. Você vê, a própria imprensa teve que mudar, mudou de função até, ainda está em processo de adequação, sofre muito com isso, mas está seguindo, está descobrindo caminhos. Sabe qual é o problema, professora? É que nós estamos descobrindo caminhos todo dia. Não existe ainda a receita. Então, existem as descobertas diárias. Por isso, aquilo que nós estamos falando, acho que foi com o Carlão, de refletir sobre isso sempre é fundamental. Você vai se redescobrir todo dia. O próprio sentido da palavra marketing mudou. A própria função das agências de publicidade e de marketing, a própria função delas mudou, se adequou. Então qual é a melhor hoje? Não tem. Está se descobrindo isso. De novo, se nós nos fixarmos naquilo que está todo dia mudando, nós vamos enlouquecer, não vamos chegar a lugar algum. Mas, se nós refletirmos um pouco naquilo que é duradouro, perene, foi o que eu disse, e que está ficando como uma marca, como um elo, apesar das mudanças diárias, apesar de primeiro bate a cabeça aqui, depois bate lá, depois vem... O fato é que as coisas mudaram de sentido. O trabalho não é mais o que era, mudou. Onde que eu vou achar qual é? Por isso, de novo, essa literatura que eu disse para vocês. Eu vou ler aqui rapidinho, se vocês me permitem, do Zygmunt Bauman. Ele diz assim, que ele quer analisar 5 conceitos básicos que organizam hoje a vida humana compartilhada. Ele diz que hoje a vida humana já começou um novo processo da vida humana compartilhada. É o que eu chamei de comunidade, em torno de ideias e temas. Então, ele diz os 5 aspectos que ele analisa nesse livro. Emancipação. Emancipação mudou o conceito. Não dá aqui para a gente falar, mas no livro vocês vão ver isso. O outro conceito é individualidade. Ele chama de indivíduo grupal e o grupo individual. Inclusive, nesse texto, é interessante vocês lerem que ele fala sobre a mudança do sentido de política. É muito legal. Depois, a noção de tempo e espaço, que já falamos um pouco sobre isso.
a noção de trabalho e a noção de comunidade. Ele diz, as formas que mudaram de significado na nossa vida, que ele chama de vida humana compartilhada. Então, o que se chamou de marketing digital é um novo conceito de comunicação tentando se adequar ao processo de percepção que as pessoas têm. Hoje elas percebem, sem refletir a verdade, com muita rapidez, muita agilidade, percebem o superficial, como vocês estavam falando, e não se aprofundam. Se vocês conseguirem apreender o que é perene, o que segue, e aprofundar, e ajudar essas pessoas a refletirem sobre isso, vão fazer tão bem quanto todos esses autores que nós estamos falando. Vão prestar, isso é a minha opinião, de fora, vão prestar um serviço ao amadurecimento político, econômico, social e como comunidade de nossa gente. Que é muito barulho perto da rua, eu desligo o microfone. Ah, tá bom. Mais alguém? Tem. O Iquim estava aqui, eu não sei se ele está aqui ou no Facebook, ele tinha uma pergunta. Posso fazer uma? Pode, claro, Manuela. Estou aqui. Tudo bom, Yara? Boa noite a todos. É o seguinte, Yara, que, assim, analisando o caso da nossa política nacional, nosso presidente Bolsonaro, né, ele é a antítese do que profetizam esses autores. O Harari, o Friedman, que, enfim, ele não tem controle emocional, ele gera uma crise atrás da outra, ele não absorve os golpes, ele quer e ele não respeita esses novos sentidos de comunidade, não respeita as diferenças. Então, assim, e as pesquisas indicam que ele pode se reeleger. Então, enfim, a gente está na contramão da tendência mundial, dos países mais desenvolvidos, porque a gente não... Eu fico meio pasma, assim. Bom, não, enfim, essa é a sua opinião. Eu acho que a gente deveria evitar opiniões políticas, mas se você olhar para, em geral, para o resto dos países, vai ver que isso também pode ser uma tendência que está mudando, mas que ainda demora tempo para mudar. Ou seja, como nós dissemos, o próprio conceito de liderança está sendo revisto pela sociedade, pelas sociedades em geral, não só a brasileira. Ainda não está nada definido, mas as pessoas hoje buscam nos seus líderes quem os ilumine, quem se identifique com seus problemas, por mais individuais que eles possam parecer, e quem saia atrás, junto, de mão dada, com a comunidade, para buscar soluções. Isso é uma exigência que vai ser colocada hoje, daqui a pouco ou mais tarde. Mas é um processo em amadurecimento. Então, é verdade que os líderes mundiais hoje talvez não obedeçam àquele esquema que a gente tem, ou que a gente espera de um líder. Alguém quer ver no líder, por exemplo, o seu pai, alguém quer ver no líder o seu guia espiritual, alguém quer ver no líder o seu homem na área financeira, não importa, isso vai mudando, vai se formatando. Isso está num processo de mudança, não sei o que é e o que vai dar. Eu me poupo de comentários políticos neste nosso papo aqui, mas respeito a sua opinião. Agora, e quem está aí? Sim. Então, fale. Muito obrigado pela participação. Doutora Yara, ontem eu estava lendo
no Instagram uma mensagem, aí falava sobre política e era bem específico a frase, dizia assim, para ter confiança, né, na sua comunidade, na sua cidade, você precisa, né, ter uma visibilidade de 85% de credibilidade e 15% de conteúdo. Aí eu queria escutar, assim, não sei se a senhora já ouviu falar sobre isso, assim, né, eu também, foi ontem que eu vi essa mensagem e me preocupou a questão da credibilidade, se é no ponto financeiro, essa credibilidade na conjuntura política. Se a senhora tinha como juntar uma dialética, uma retórica para construir um pensamento, para mim construir um pensamento claro. Tá, deixa eu tentar. Bom, eu só não entendi, talvez você tenha dito, desculpe, eu não entendi, de onde vem essa pesquisa? Quem é a instituição, o instituto que fez? Foi um canal no Instagram que, para conquistar a confiança da sua comunidade, né, você precisa ter 85% de credibilidade e 15% de conteúdo. Aí, assim, me preocupou esse ponto de vista, né, desse marqueteiro ou mercadólogo. Eu não, como, de novo, não sei quem é que está dizendo isso e baseado em números e pesquisas, por exemplo, esses que eu dei aqui têm um fundamento, são da Edelman, que faz o Trust Barometer há 19 anos. Eu não sei quem é quem foi vamos dizer, a base, a fonte que gerou esse dado. Então, eu começaria daí, né? Isso para virar historinha que é tão absurda que a gente gosta de ouvir, como você mesmo falou, é um perigo. Então, primeiro a fonte. Se não for confiável, não merece nem a sua preocupação. Mas eu tiro os números e fico presa no seguinte. Lembra que eu falei que uma nova economia, dizem esses autores, está surgindo, a economia da confiança, né? É isso mesmo. A credibilidade, a confiança hoje como eu disse, um dos principais ativos que nós podemos ter, como pessoas físicas ou como pessoa jurídica ou representando um partido, sendo um político. Confiança, credibilidade. Ponto 1. Não sei se é 95, se é 125, se é 15 não sei, mas ela é fundamental hoje. Primeiro ponto. Segundo ponto. Hoje, na era digital, da tecnologia, impossível você manter credibilidade e confiança se você não for coerente com suas ideias, que você chamou que eles lá devem ter chamado de conteúdo. Então, você precisa ter peso, saber o que está dizendo, saber que ideias está defendendo e defendê-las. Por isso que eu falei das 3 mensagens. Concentre-se naquilo que for fundamental, essencial. Passe pelo que vai mudando todo dia. Busque o perene, o essencial. Concentre-se nisso e defenda suas ideias se elas forem defensáveis. Porque, senão, amanhã ou daqui a pouco, daqui meia hora, seu crédito, a sua confiança de 95% passar para 0,5%. Porque vai ser desvendado, De novo, a mentira tem perna curta, ou talvez nem perna tenha mais. Ela não anda, né? Ela é desvendada rapidamente. Então, impossível você ter essa separação entre o conteúdo que você inventa, que você fala, que você marketeia, que antigamente era possível, porque as coisas demoravam para se provar. Hoje não. Ela se prova no segundo seguinte. Então, é impossível que isso não me faz muito sentido. Gente, a gente está chegando aqui no final. Eu tenho mais 2 perguntas. Olá. Pode ser, Yara? Pode. Agora, Luiz Basílio. Está pronto? Estou pronto, sim. Está me ouvindo? Então pode falar. Tá. Estamos. Tá ótimo. Boa noite, Yara. Boa noite a todos. Eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, e eu venho há 15 anos, como se fala, exercendo minha cidadania, participando ativamente de tudo que acontece no meu bairro, ao ponto da gente conseguir fazer com que tudo que a gente quis conseguisse com que os executores, né, que estavam naquele momento, em cada momento, ter conseguido.
Eu sei que é muito complicado quando a gente trabalha, protocola algum documento, por exemplo, a reforma da Praça de Nogueira, e você nunca consegue que isso aconteça em 4 anos, numa gestão. Demora muito mais do que isso. Então, passa político, passa, e a gente vai continuando, conseguindo fazer com que as coisas aconteçam. E, nesse inteirinho, eu achei que, nesse tempo todo, eu poderia, então, exercer e fazer mais do que somente pelo meu bairro, mas para fazer também pela minha cidade. Dessa maneira, então, eu sou pré-candidato a vereador e venho tentando. E aí, ontem, vi a sua palestra, né, do Fórum, e realmente isso acontece muito. Você toma pancada o tempo todo, existe aquela política antiga da pessoa que vem em cima, que é o dinheiro. Quanto você vai? Como é que isso vai acontecer? Eu falei, cara, como é que eu, assim, em termos de propaganda, como é que eu consigo, nesse pouco tempo, conseguir demonstrar no meu bairro, apesar de todo mundo ali conhece, mas existe essa força, né, do antigo e a força daquela pessoa que acha, sabe, que você não vai conseguir, que você não vai conseguir as coisas. Então, eu fico assim, do momento, eu sei que eu sou capaz, eu hoje trabalho entre a sociedade civil e o órgão público. Eu consegui aprender a exercer minha cidadania exatamente nesse lugar. Eu faço isso aqui com uma facilidade assim, muito grande. Tudo é demorado, lógico, mas a gente não pode desistir. É que eu falo, documento não tem perna. Se você não fizer o seu documento andar, ele não anda. E isso eu vou continuando, tem processo nosso de 7 anos. Como é que eu consigo demonstrar e apresentar isso ao nosso público, que está descrente de todo mundo, que eu sou capaz de fazer? É difícil eu conseguir uma coisa nesse negócio. Entendeu? Olha, eu acho que você já se deu a resposta. Persistente. Você tem toda a razão. Não se consegue rápido, apesar da noção de tempo e espaço, como a gente está falando, com o novo mundo digital, parecer que o mundo que era de 100 anos se faz em 2 dias, só parece, porque os conceitos básicos, a reforma interna, a mudança real de pensamento, de posicionamento, não se consegue rapidamente, nem com a ajuda de um santo milagreiro digital. Mas com persistência, que você mesmo disse, que isso é o seu forte, você achou um canal, você achou um meio e persiste nele, persistência, coerência e essa capacidade de absorção de golpes no meio do caminho. Então, você resiste à tentação de querer reagir muito rápido, porque te daria a ideia de que está vencendo mais rápido, até porque a gente tem um tempo na Terra, né, de vida. Mas eu acho que eu não me decepcionaria com uma espera maior do que aquela que você está imaginando. Eu acho que você tem razão. Se você achou o canal, se você achou o meio onde pode se locomover entre o público e o privado, como cidadão, você já fez um milagre enorme, porque é muito difícil achar esse caminho. É muito difícil. A gente existe no meio. Eu acharia, eu não acharia esse caminho, eu acredito, pela minha personalidade, pelo jeito que sou. Você achou, tem facilidade, tem coisas para mostrar. Persista, 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 insista, insista. E não se deixe abater. O problema é que só temos 3 meses só, né? Esse é o maior problema. Pois é, mas a gente, eu sei, é verdade, mas a gente teria que acreditar também, não só de forma ingênua, mas acreditar também que isso pode perdurar, que isso é uma das coisas perenes, que você pode lançar mão daqui a 6 meses, 7 meses, quando te interessar. Escrevendo um artigo, tendo uma página no Facebook, você usando a mídia disponível, com o cargo ou sem o cargo, mas como cidadão que você conseguiu espaço, persistindo. É a única coisa que eu posso te sugerir, não desista, porque de gente que desiste, a gente já está... Não, eu não vou desistir, porque isso que eu faço, eu gosto, isso é bom barato, e eu vejo as coisas acontecerem efetivamente no meu bairro. O problema é esse tempo da comunicação para conseguir
chegar lá nesses 3 meses que faltam dentro de uma mídia social ou até mesmo dentro das pessoas que te envolvem, né? E mais, em pouco tempo, todos temos pouco tempo, e estamos vivendo no meio de uma crise muito séria. Ainda tem isso. Nos limita nisso. Então, temos que botar o pé no chão e contar com essa realidade. E tentar ver o que você pode plantar agora, para, se talvez não for agora daqui a 3 meses, no futuro você conseguir aliar-se a elas. São âncoras que você vai jogando e vai usando daqui 3 ou 6 ou 1 ano. Cortou. Desculpa, eu já faço isso há 15 anos, né? Que eu exerço minha cidadania, não é um pouquinho aqui, né? Mas eu posso fazer só uma parte? Eu acho que o Basílio ele já deve ter construído uma musculatura aí, ou uma memória muscular, e ele já tem uma história para contar, e é organizar o canal que ele vai falar isso, quais as pessoas, os parceiros que ele pode encontrar, que ele encontrou no meio dessa caminhada, que pode compartilhar essa experiência, mas eu acho que tem uma memória muscular aí, hein, Yara? E formar embaixadores dela. Exatamente. Exato. Esse é o complicado, né? E hoje é que eu falo, né? Eu tento isso, mas as pessoas que, vamos dizer assim, que seriam formadores de opinião nos seus bairros, conhecidos meus de tempo, eles já têm um vínculo daquela política antiga. Eu tenho que ajudar o fulano, eu tenho que ajudar o ciclano, porque ele me ajudou lá, ele me fez uma ultrassonografia, ele me deu um negocinho. Aí eu falei, cara, como é que eu vou convencer essa pessoa a mudar esse modo de pensar? Isso que é o maior problema hoje. Conhecer o filho dessa pessoa, a geração mais moderna. Você tem razão. Que ser por elas. Agora, Patrícia, você está aparecendo sim nos comentários. Está ouvindo a gente? Quer perguntar? Ela não está aparecendo aqui para mim. Eu vou passar então, Yara, só para pegar uma aqui do Facebook, porque tem um pessoal acompanhando que até te conhece. Então, tem o Renato Miranda aqui. Yara é um especialista em crise, um excelente mestre na arte de treinar porta-vozes. Os amigos servem para dizer essas coisas. Yara, faz parte da cultura brasileira deixar tudo para depois. Em caso de crise, qual é a consequência? Qual é o resultado quando uma empresa desconsidera a crise? Qual seria o caminho para trabalhar essa questão que é muito comum? Só corrigir depois da porta arrombada. Isso é uma coisa que, nesses séculos, estamos aprendendo, de novo, como diria o Muhammad Ali, na porrada. Antecipar é a função básica de quem lida com comunicação. Antecipar crises, antecipar deslizes, antecipar fraquezas e trabalhar as fortalezas. Esse é o trabalho. Acho que isso é uma história que nós temos visto até com grandes marcas, né? que tropeçam, caem, só se recuperam porque, como você mesmo disse, Patrícia, tem uma memória muscular que permite resistir ao golpe. Vai lá, encosta na corda, mas volta, não vai para a lona. É difícil. Pode ser perigoso para uma empresa, para uma marca e mesmo para um cidadão. Você perder, como já dissemos, seu prestígio, sua credibilidade, porque foi pego numa mentira, você até pode se recuperar, mas é muito difícil. Então, agora, é inevitável? Não. Muita gente, até por arrogância, por se julgar grandes marcas, por se julgar intocável, inabalável, porque, como estávamos dizendo agora mesmo, tem um jeito velho de agir, um jeito antigo de agir, e o antigo e agora, século passado, já é um jeito antigo de agir, seja politicamente, seja economicamente, seja... Esse está fadado uma mudança rápida ou uma falência rápida, né? Falência de credibilidade. Então, as consequências são, não precisamos ler, é só abrir jornal, a gente lê a história, entrar no Google e você sabe quem fez o trabalho certo.
Às vezes coisas óbvias para nós, né, que somos dessa área de comunicação, não aparece, mas é como eu disse na aula. Fazer a musculatura é treinamento todo dia, ter atenção todo dia com a mensagem que você está emitindo, com a coerência, como diz a Yara, né? Então, agora eu vou para a última pergunta. Vamos lá. Olivia Alves, aqui do Facebook. Grande área, muito boa a sua apresentação. Hoje, o mundo está vivendo uma crise sanitária sem comparação a todas as outras que acometeram a humanidade ao longo dos tempos. É uma crise totalmente diferente das causadas por guerras, por exemplo. Você acha que os atuais líderes de empresa ou governamentais estão preparados para lidar com a crise de credibilidade, confiança e, sobretudo, com o medo do futuro das pessoas nesse momento de incerteza? Eu acho que essa crise que nós estamos vivendo, mundial, ela veio para mudar comportamentos, mas ainda não mudou. Nós fomos apanhados no meio de um voo, né? Batidos no meio de um voo. Nós, eu digo, o mundo. Nós estamos em processo de mudança. Acho que essa é a coisa mais difícil, porque nós ainda não mudamos. A onda ainda não terminou, está se formando. E é no meio dessa onda que nós temos que refletir, como dissemos até agora, buscar o que é essencial, buscar o que é perene, se posicionar, focar, ser coerente. Gente, é trabalho para chuchu. Não acho que tenha grandes lideranças já formadas para isso. Essa minha modesta opinião vendo de fora. Não acho nem que essas lideranças mundiais consigam resistir ao fascínio do imediato, do rápido, da mídia, que a mídia social fornece, uma ilusão imediata, de vitória imediata, porque eu rebati, porque eu falei, porque eu... não acho que nenhum de nós está preparado. Acho que nós temos que ser humildes, entender que não estamos preparados e buscar não só esses autores, como outros, que parem, segura, hold your horses, segura os seus cavalos, freia um pouquinho e reflita sobre o que é essencial naquele momento, para o seu país, para o seu público, para o seu consumidor, seja lá o seu público de interesse imediato. E nós, como indivíduos, também. Né? Aproveitar a quarentena, que estão em casa, para ler mais, para refletir mais, e entender que nós estamos subindo na onda ainda. Ainda vamos levar muita porrada, ainda vamos sofrer muito, mas se a gente não tiver resistência para isso, nossos filhos, os netos, vão acabar sofrendo as consequências. Né? Se a gente não consegue pensar na gente, vamos pensar um pouco adiante. É outro exercício difícil esse. Muito obrigada pela pergunta. A construção de cenários também, né, que essa reflexão traz para a gente construir antes de tomar uma decisão. O próprio Hariri fala que essas crises vêm para acelerar as mudanças, né? Então, a gente já estava num processo super complicado de mudança, de tecnologia, e às vezes meio resistindo um pouco. Aí veio a pandemia, se tem alguma resistência a trabalho remoto, acabou. Não tem como dizer. Se tem resistência à aula online, não tem. Tem medo de comprar no e-commerce, vai fazer o quê, né? Gente, então, já estouramos aqui nosso tempo com a Yara. Verdade. Foi maravilhoso. Eu quero agradecer em nome de todos da FAP, em nome dos alunos. Agradecer também hoje, que eu sempre esqueço de agradecer, que eu fico na confusão, o Washington, que sempre dá o suporte para a gente aqui na área técnica. E é isso, gente. Obrigada pela presença, obrigada, Yara. E continuamos aqui à disposição, esperando vocês aqui na live da semana que vem, que vai ser sobre um tema que vocês vivem perguntando, que é ativação em redes sociais. Então, fiquem ligados, né, que é importante. Yara, você quer falar mais alguma coisa? Despedir, dizer que foi um enorme prazer a gente poder refletir juntos. Vocês me ajudaram muito. Pensar, repensar, me ajudaram muito. E a qualidade das perguntas, das intervenções, é que realmente fez crescer um pouco mais hoje. Uma boa noite para vocês e eu estou completamente à disposição sempre.
Um beijo. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, Yara.